Olá! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar agora a nossa videoaula. Eu sou a Maiara, sou psicóloga e consteladora familiar. Eu sou a Silvia, educadora e terapeuta. E é minha mãe. E nós viemos hoje trazer para você boas notícias. É isso mesmo. Ainda bem, né? Nós estamos aqui para te contar que estamos vivendo na melhor fase da humanidade. Acredita nisso? Pois é, mas é a verdade. Nós nunca tivemos na humanidade tanta abundância, tanto das flores, dos frutos, de comida, de informação e de cura. Nunca a gente teve acesso a tanta cura, a gente nunca soube tanto sobre o nosso cérebro, sobre o nosso corpo e nunca tivemos tanta oportunidade de escrever a nossa própria história, como é hoje em dia. Exatamente. O que acontece é que a gente não vê, não percebe tudo isso, é porque o foco da mídia não é muito as boas notícias, como vocês devem ter percebido. Mas esse ambiente restrito, fechado que a gente está aqui, a gente tem oportunidade para mostrar o que há de bom na vida e o que há de bom com a tecnologia e com a internet. Sim. Bom, e aí dentro dessas coisas muito boas que chegaram, chega também diversas maneiras da gente entender e ressignificar a nossa vida. E é sobre elas que nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos falar aqui de duas teorias de dois alemães que a gente gosta muito, que é o Bert Hellinger, criador das constelações sistêmicas familiares, e o Rudolf Steiner, que é também o fundador da filosofia que eu sou formada, que é antroposofia. Essa filosofia esclarecedora que demonstra para nós como a vida pode ser mais fácil de ser vivida. Exatamente. Então, nós agradecemos muito a cada um de vocês que estão aqui. Nós sabemos que no nosso grupo mesmo tem diversos terapeutas, consteladores familiares, barras de axis. Tudo isso são curas muito boas que estão surgindo, porque elas não tratam só do nosso corpo físico. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Antes, eu queria contar para vocês quem é o Bert Hellinger e o que é a constelação familiar. Então o Bert, ele era um padre, um missionário da Igreja Católica, e ele foi por um período morar lá na África, numa tribo chamada tribo Zulu. E lá, ele chegou lá e ele descobriu e ele percebeu que as pessoas lá não tinham doença mental. E aí o mais doido é que ele descobriu que na história daquela tribo milenar não existia, nem nunca tinha existido um caso de doença mental, como a esquizofrenia, por exemplo. Ele começou a pensar, será que essas doenças, todos esses transtornos mentais foi criado pela nossa sociedade? Todo aquele CID de doenças, né, no transtorno mental que fica lá no F do CID, borderline, transtorno bipolar, depressão, ansiedade, esquizofrenia, crise de pânico. Será que tudo isso foi criado pela nossa sociedade? Pois é, ele descobriu que sim. Que a nossa sociedade, ela desrespeita algumas ordens e isso acaba trazendo doenças. Mas que quando a gente entende essa ordem e quando a gente consegue colocar as coisas no fluxo, isso tudo funciona muito melhor. Então, para que vocês entendam um pouco, eu vou trazer para vocês alguns estudos da neurociência, da constelação familiar e da psicologia. Porque a neurociência e a biologia hoje já sabem que dentro de nós, do nosso corpo, do nosso DNA, a gente carrega material genético de 7 gerações. Então vocês imaginam, né? Você, os seus pais, uma geração, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, seus trisavós, eu já nem sei mais o nome, mas são 7 gerações. Isso dá cerca de 300 anos. São muitas pessoas que precisaram existir para compor o seu corpo físico. Não só o corpo físico, como também o corpo emocional, porque nós trazemos lembranças. Na verdade, isso tem sido estudado e pesquisado cada vez mais. Tem um estudo, por exemplo, numa universidade da Europa, que eles pegaram diversos ratinhos para pesquisar algumas coisas.
E você sabe por que que o rato ele é tão usado em estudos? Sabe? O cérebro do rato é muito semelhante ao cérebro humano, por isso que as pesquisas em laboratório são feitas com os ratinhos, coitadinhos. Mas enfim, eles pegaram um rato e aí eles fizeram um experimento. Eles colocavam todos aqueles eletrodos na cabecinha dele e aí tocava uma campainha e pá, a campainha e dava um choque. Tocava a campainha, dava um choque. Tocava a campainha, dava um choque. Depois de um tempo, ele só tocava a campainha e via que no cérebro do rato todas as áreas da dor já ativavam. Mas tudo bem, isso não era assim uma grande descoberta. A psicologia já sabe disso há um bom tempo. A novidade desse experimento é que depois eles pegaram o neto desse ratinho e tocaram a campainha. Esse ratinho neto nunca tinha tomado um choque. E adivinha o que aconteceu no cérebro dele? O cérebro dele teve a mesma reação que o avô dele teve quando foi submetido ao choque. Ou seja, ele tinha medo, sentiu dor, teve uma reação de estresse. Sendo que ele nunca tinha tomado choque. E aí essa pesquisa e várias outras mostraram que nós herdamos também da nossa família o positivo, né, de tudo que vem no nosso sistema, mas também os medos, os traumas, as dores. E aí, se a gente for pensar na nossa família, nos nossos ancestrais, com tudo, nesses últimos 300 anos, quantas guerras, quantas percas, quantas dores, quanta fome, quanta miséria eles já não devem ter passado. Tudo isso está impresso no nosso DNA, tudo isso faz parte de nós. Então, às vezes você está aí carregando medos e dores que nem são seus, que são dos seus ancestrais. E a gente hoje pode se libertar muito mais disso. Só que para se libertar disso e ter uma vida mais plena, financeiramente bem-sucedida, limpando, por exemplo, a escassez, afetivamente num relacionamento saudável, limpando todas as dores e as dificuldades que seus ancestrais já tiveram no casamento. Para que tudo isso aconteça, que você tenha uma vida feliz e sadia, você precisa passar por um processo muito importante. Esse processo é o processo do perdão. É perdoar. Perdoar o que ficou para trás. Perdoar o que aconteceu na sua história que não foi do jeito que você queria que fosse. Nós temos inconscientemente um jeito de culpar os nossos pais pelas coisas que deram errado na nossa vida, porque são eles que colocam a gente no mundo. Então nós temos essa tendência, mesmo que inconsciente, de ter raiva, de culpar os nossos pais pelo que não dá certo. Mas entender esses processos, entender que eles fizeram o melhor que eles podiam, é parte da sua cura. Mesmo porque os seus pais te deram o que existiu de mais precioso. É tão precioso que não tem como você devolver para os seus pais, que é a sua vida. Teve um momento que seu pai, sua mãe e você foram um só. E mesmo que vocês não tenham mais se visto depois disso, depois do seu nascimento, esse momento fica impresso dentro do seu corpo, dentro da sua alma. E honrar e respeitar esses pais é extremamente saudável e importante para você ter sucesso na sua vida. Saber que eles têm a história deles, passaram pelo que eles passaram, mas que graças a eles você está aqui, é o que vai fazer toda a diferença para você. Estar aqui é a coisa mais importante da nossa vida, da sua vida. Não importa então, como a Mayara falou, a forma como você chegou ou a forma como você foi recebido. O importante é que cada um de nós tem um papel e esse papel deve ser desempenhado por cada um de nós. E mais importante que tudo isso é também a gente levar em consideração que não importa o que fizeram com a gente, mas sim o que nós fazemos com o que fizeram de nós, entenderam? Isso faz toda a diferença no nosso processo de cura, no nosso processo de compreensão da nossa vida. A gente sai de um padrão de vitimização, de coitadinho, de infantilidade e a gente se coloca num papel de
poder, de autonomia, de responsabilidade e de cura, porque são essas informações que vão trazer também a consciência para a nossa cura. E essa responsabilidade, ela é tão importante porque quando você muda essa chavinha aí em você, automaticamente você libera todos os seus descendentes de ter que passar por isso. Então você imagina que você tem algum medo, algum trauma e que o seu filho também tem isso, e o fato de você se curar vai fazer com que ele também esteja livre e liberto desse problema. E a gente só consegue chegar nessa cura através da honra e do entendimento e do respeito aos nossos ancestrais. Saber que eles fizeram aquilo que eles podiam naquela época. Talvez se fosse hoje o seu pai e a sua mãe fizessem diferente. E a gente tem que entender também que existiam algumas coisas consideradas comum numa época não muito distante. O certo e o errado, ele muda muito conforme a cultura e o tempo. Então você vê que até bem pouco tempo atrás, se você visse uma criança de 5 anos trabalhando, era comum. E hoje em dia, se a gente vê uma criança em algum lugar de 5 anos trabalhando, meu Deus, chama o conselho tutelar e tudo mais. Existia uma cultura de violência com a criança que hoje tem sido muito combatido. Então as crianças, de uma maneira geral, elas foram abusadas em diversos níveis. A questão é que esse conceito de infância, que a infância tem que ser preservada, que exista um estatuto para defender a criança, isso é muito novo, isso é muito recente. Tá vendo como é uma época maravilhosa? É verdade. Antigamente o que acontecia dentro da casa era mantido em total e absoluto segredo. Roupa suja se lava em casa, vocês conhecem bem isso, né? Então aquilo permanecia como oculto. Então toda a violência doméstica não vinha à tona. Sim. Consequentemente, os abusos e tudo mais que poderia acontecer ali continuava acontecendo. E adianta a gente colocar a culpa disso em alguém? Porque se minha mãe tivesse feito tal coisa, porque se meu pai tivesse feito tal coisa, isso já aconteceu. O fato é que hoje nós podemos sair dessa posição e ter uma nova vida. Então a questão aqui é que não existem vítimas e vilões. A questão é que nós queremos que você tome as suas vidas nas suas próprias mãos. Se empodere da sua história. Mesmo que ela não foi do jeito que você queria, ela é a sua história. E ela é maravilhosa porque ela é sua. Né? Então as pessoas que fizeram com que você estivesse aqui têm que ser honradas e agradecidas. Então, e as feridas ocasionadas nessa época, nesse período, elas podem ser curadas com essas terapias maravilhosas que nós temos na atualidade, que é a notícia boa, né, que nós temos para trazer. Então, existem muitas maneiras de se curar uma ferida da infância, muitas. O ciranda é uma delas. Sim, e o ciranda vai ajudar a ressignificar essa história. Então, a primeira coisa, a gente vai lá e vai lembrar, vamos perguntar para as nossas memórias, como é que foi a nossa vida do 0 aos 7 anos. Mas para isso, você vai ter esse olhar do não julgamento. Nós estamos aqui para entender de uma forma mais ampla as coisas. Para você conseguir entender melhor isso, deixa eu trazer uma imagem para você. Imagine que todo o conhecimento esteja dentro de um círculo. Nesse círculo a gente divide ele no meio e no meio de novo. Então existem uma parcela de coisas que a gente sabe que a gente sabe. Por exemplo, eu sou psicóloga e eu sei que eu sei ouvir as pessoas. Então eu sei que eu sei disso. E existe uma outra gama de coisas que eu sei que eu não sei. Por exemplo, eu sei que eu não sei dirigir um avião, certo? Mas existe uma parcela maior das coisas, uma metade maior, de coisas que a gente nem sabe, que a gente não sabe. Então existem coisas que nós não sabemos que não sabemos. E seus pais sabem de coisas que você nem sabe que você não sabe. Isso é importante para que você entenda que às vezes a gente pensa que uma situação é daquele jeito, mas a gente não sabe. A gente só viu um pedacinho da história, a gente não viu a história como um todo. E quando a gente está olhando, a gente está vendo só pelo nosso ângulo, mas existem infinidades de outros ângulos para se enxergar.
E a gente não precisa ver tão na dualidade, ou é direita ou é esquerda, ou é bom ou é mal, ou é mocinho ou é vilão. Não, nós vamos olhar para a sua história com esse olhar do não julgamento e de que os seus pais fizeram por você o suficiente para você estar aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque você recebeu o suficiente, senão você não teria chegado até aqui. Você poderia estar num grande número de parcelas de pessoas que foram abortadas, por exemplo, ou de pessoas que não sobreviveram à primeira infância. Mas você está aqui porque, de alguma maneira, seus pais fizeram o que tinha que ser feito. Combinado? Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre como a gente pautou e embasou Ciranda, eu queria explicar para vocês as 3 ordens do amor. O Bert Hellinger, que é esse alemão, criador da constelação familiar, o cara que trouxe, que apresentou para a gente a constelação, ele ficou lá na tribo dos Zulus e ele percebeu que lá as coisas fluíam muito melhor porque eles respeitavam determinadas ordens. E ele comparou o amor a um rio. Então você imagina que um rio, para ele chegar no oceano, ele precisa ter margens, ele tem que ter um caminho para que ele chegue no seu destino final, que é o oceano. Só assim ele vai poder se unir. E o amor, ele é como um rio. Ele precisa ter ordens, precisa ter segmentos para que ele consiga chegar no fluxo de um amor universal. Se um rio não tem margem, o que acontece com ele? O rio se esvai, ele deixa de ser rio, porque de uma certa maneira ele vai acabar secando e se diluindo. Pois é, assim também acontece com o amor. Se o amor não segue ordens, ele também se esvai e pode até mesmo acabar. Então, quais são as ordens do amor? A primeira ordem do amor, que é uma ordem extremamente importante, é a ordem do pertencimento. Todos nós temos direito a pertencer a um sistema. Sempre quando existe alguém que é excluído desse sistema, o próprio sistema se organiza, a própria família se organiza, a natureza faz com que esse problema volte a aparecer. Imagine, por exemplo, uma árvore e você vai lá e corta um galho da árvore. Não vai crescer outro galho no mesmíssimo lugar? Pois é, a constelação familiar explica que quando a gente exclui alguém da família, numa geração seguinte ou na outra pessoa vai nascer com o mesmo problema para que a família olhe para isso. A mesma característica do outro que foi excluído, as mesmas situações que aquela pessoa viveu, essa pessoa vai repetir, ela vai replicar. E quais são, por exemplo, os exemplos de pessoas excluídas? Então, abortos, provocados ou não, crianças que nascem e morrem em seguida e aquilo vira um assunto tabu, né? Não se dá um nome para a criança, ninguém pode falar nisso, ou um aborto que ninguém pode falar. Uma pessoa que fugiu da família para viver com um homem casado, por exemplo, aquilo vira um tabu, a pessoa é excluída e ninguém nunca mais fala dela. Por exemplo, uma pessoa, a louca, sabe? Numa família em que aquela mulher sumiu, saiu, e as pessoas não falam mais dela, aquilo passou a ser excluída. Os filhos bastardos, quantos e quantos filhos fora do casamento que não podem, assassinatos em família que ninguém comenta, os suicídios, crimes, sim, e também os deficientes, né? Na nossa história nós temos muita a cultura de que escondia-se a deficiência, de que eles não eram aceitos, também eram excluídos. Também pessoas que foram internadas têm problemas com bebida ou com alguma doença mental. De uma maneira geral, os rejeitados, né, os excluídos, os deserdados da família. Então, essas pessoas são excluídas. E quando um sistema não inclui elas, algo acontece para que esses problemas fiquem retornando até que toda a família olhe para isso e aceite. Imagine um caso de homossexualidade há 50, 100, 10 anos, 20 anos atrás. A família não assumia como hoje. Então, isso volta na família, isso retorna na família. Isso vai emergindo, né, desculpa, para que aquilo apareça
para que se fale, que se veja aquele problema que foi ignorado no passado. Então, aquela pessoa, ela vem com aquela característica para tentar romper um elo que está se repetindo há muitos anos. E, na verdade, em honra àquele que foi excluído, nós trazemos uma honra inconsciente. É como se eu não tivesse direito de pertencer se o outro também não tem. Então, essa é a primeira ordem, a ordem do pertencimento. A segunda ordem é a ordem da hierarquia. Para que as coisas aconteçam e fluam bem, nós precisamos respeitar a hierarquia. Tem gente que vem antes da gente. Para que a gente esteja aqui agora, muitos passaram antes da gente. Então isso tem que ser respeitado. Numa sala de aula, por exemplo, se o aluno desrespeita o professor, funciona. Se ele quer mandar mais do que o professor, funciona. Se o professor quer mandar mais do que um diretor, funciona. E o mesmo acontece na família, quando os filhos querem mandar mais que os pais, ou quando o filho mais novo quer mandar no irmão mais velho. Ou quando o filho assume o papel, por exemplo, do pai, caso de um pai que tenha morrido, ou que está internado, ou que ficou doente, que não possa exercer o papel de pai, muitos filhos acabam vivenciando esse papel. Há uma inversão. Quando a gente tem um buraco na família, nós temos essa questão inconsciente de querer tampar o buraco. Então a gente pode acabar entrando num lugar que não é nosso. Por exemplo, uma mãe que tem uma filha adolescente que engravida e ela acha que aquela filha não vai dar conta. E ela toma o papel de mãe e não deixa a filha dela exercer. Ela não fica como uma avó, ela fica como mãe. Isso também fere a hierarquia, né? Então nós temos a ordem para que as coisas aconteçam e isso tem que ser respeitado. Quando a gente consegue respeitar a hierarquia, honrando quem veio antes, a nossa vida flui muito melhor também. E a terceira ordem é a ordem do equilíbrio de troca. Nós precisamos equilibrar o dar e o receber. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu já tenho. A única relação que não tem esse equilíbrio é a do pai e da mãe para o filho, porque a gente nunca vai poder retribuir e dar de volta para eles a vida que nos concedeu. Não tem como a gente pegar o material genético e devolver para os nossos pais, né? A gente aceita e recebe. Mas nas outras relações tem que haver um equilíbrio entre dar e receber. Primeiro eu tomo dos meus pais, eu pego a força, só depois eu consigo passar para frente. Então a gente vê muitas vezes relacionamentos de pessoas que exigem do parceiro ou da parceira coisas incabíveis e um dá e o outro recebe e aquilo não tem fim. E as relações não dão certo, acabam se desestruturando porque não tem um equilíbrio de troca. Então, essas são as três ordens do amor: a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e a ordem do equilíbrio de troca. Desculpa, lembrar aqui que não foi falado, e algumas pessoas podem perguntar com relação a essas ordens, como que fica o filho adotivo? A mesma questão. O filho adotivo, ele tem que ter honra dupla, né? Porque ele tem que honrar os pais biológicos que deram para ele a vida, senão ele não estaria aqui, não tem outro caminho. E os pais adotivos que depois apresentaram o mundo para ele. Mas numa família em que existem os adotivos, se os pais biológicos não são considerados, aquela questão, não pode tocar no assunto, a criança nem sabe, é um segredo, ou que senão que ela tem que odiar esses pais, eles são excluídos. E aí na vida dessa pessoa e da família de uma maneira geral, isso vai ficar aparecendo em forma de problemas até que essa família original seja honrada. O mesmo vale para padrastos, por exemplo, né? Eu mesmo tenho 2 pais. Só que foi todo um processo para conseguir entender e aprender tudo isso. Bom, gente, então essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco com os estudos da antroposofia e do Rudolf Steiner que a Silvia vai apresentar para vocês. Até mais!